Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, varelajonas71@gmail.com. Se inscreva no nosso site e acompanhe nossos vídeos. Hoje continuaremos a leitura do primeiro livro de Macabeus, Resistir em Nome da Fé. Ele está incluído na Bíblia Sagrada entre os outros livros históricos, e ele é o 20º livro, o livro número 20 do Antigo Testamento. Então, continuaremos a releitura do capítulo 10, já na quarta parte do primeiro livro de Macabeus, Jonatas, Luta e Diplomacia, né? No seu capítulo 10, no seu terceiro tópico, né? Seu terceiro tópico, que é justamente a ambiguidade pós-revolucionária, né? Então, vamos aqui. Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a seguinte mensagem: após voltar para o meu reino e depois de me sentar no trono real dos meus pais e assumir o poder, esmaguei Demétrio e recuperei o nosso território. Travei batalha contra ele e seu exército e o derrotei. Em seguida sentei-me no trono real dele. Agora façamos aliança entre nós. Dê-me sua filha como esposa e eu me tornarei seu genro. Para você e para ela darei presentes dignos de você. O rei Ptolomeu respondeu: feliz o dia em que você voltou para a terra dos seus pais e se assentou no trono real. Farei o que você propôs na carta, mas venha ao meu encontro em Ptolemaida, para que possamos ver-nos pessoalmente, e aí eu me tornarei seu sogro, como você pediu. Ptolomeu partiu do Egito, levando consigo a filha Cleópatra, e foi até Ptolemaida no ano 162. O rei Alexandre foi ao seu encontro. Ptolomeu entregou-lhe sua filha Cleópatra e celebrou o casamento em Ptolemaida com grandes solenidades, como os reis costumam fazer. O rei Alexandre escreveu também para Jonatas, convidando-o a ir ao seu encontro. Jonatas foi a Ptolemaida com todo o aparato e aí encontrou os dois reis. Deu prata, ouro e muitos presentes a eles e seus amigos. Foi muito bem tratado por eles. Ajuntou-se, porém, contra ele a peste de Israel, alguns apóstatas prontos para acusá-lo, mas o rei não lhes deu atenção. Ao contrário, mandou Jonatas trocar as roupas e o revestiram com púrpura, e assim foi feito. Em seguida, o rei fez com que ele se sentasse ao seu lado e falou aos oficiais: saiam com ele pela cidade e anunciem para que ninguém o acuse de nada, nem o perturbe por motivo nenhum. Quando os acusadores viram o prestígio de Jonatas, as proclamações do arauto e a púrpura com que estava vestido, fugiram todos. E o rei lhe deu honra ainda maior, colocando-o entre os seus maiores amigos, e o nomeou general e governador. Jonatas voltou para Jerusalém tranquilo e feliz. Então, capítulo 10, né? Deixa eu ver aqui. 2, 3... capítulo 10, top 4, né? Poder ou dependência? No ano 165, Demétrio, filho de Demétrio, foi de Creta para a terra de seus pais. Ao saber disso, o rei Alexandre ficou muito preocupado e voltou para Antioquia. Entretanto, Demétrio nomeou como seu general Apolônio, governador da Celecíria. Este reuniu grande exército e acampou perto de Jânia, e mandou dizer ao sumo sacerdote Jonatas: você é o único que se revoltou contra nós e me deixou em posição ridícula, porque você conta vantagem contra nós entre as montanhas. Se você confia em seu exército, desça contra nós na planície. Vejamos quem pode mais, porque do meu lado estão as forças da cidade. Pergunte
e você ficará sabendo quem sou eu e quem são os meus aliados. Ou vão dizer-lhe que vocês não serão capazes de ficar de pé diante de nós, pois seus antepassados fugiram 2 vezes do seu próprio país. Vocês não serão capazes de resistir à cavalaria e a este exército tão numeroso na planície onde não existem pedreiras, nem lugar para onde fugir. Ao receber o recado de Apolônio, Jonatas ficou alterado, escolheu 10.000 homens e saiu de Jerusalém. Seu irmão Simão juntou-se a ele com reforços. Jonatas acampou diante de Jope. Como aí estava uma guarnição de Apolônio, o pessoal da cidade fechou as portas. Então Jonatas atacou a cidade. Os que estavam dentro ficaram com medo, abriram as portas e Jonatas tomou Jope. Ao saber disso, Apolônio convocou 3.000 cavaleiros, além de poderoso exército, e partiu na direção de Azoto, como se quisesse atravessar a região. Ao mesmo tempo, porém, contando com sua numerosa cavalaria, avançou pela planície. Jonatas marchou atrás dele na direção de Azoto, e os 2 exércitos se enfrentaram. Apolônio tinha deixado 1.000 cavaleiros escondidos na retaguarda, porém Jonatas sabia que tinha uma emboscada atrás de si. Deixou seu exército ficar cercado e permitiu que atirassem flechas contra eles, desde o amanhecer até o entardecer. Os soldados resistiram de acordo com as instruções de Jonatas até que os cavaleiros de Apolônio se cansaram. Quando a cavalaria se cansou, Simão avançou com as tropas e atacou. Os inimigos foram derrotados e começaram a fugir. Os cavaleiros ficaram perdidos pela planície, depois fugiram para Azoto e entraram em Bet-Dagon, templo do seu ídolo, tentando colocar-se a salvo. Jonatas, porém, incendiou Azoto e as cidades vizinhas. Após recolher os despojos, incendiou também o templo de Dagon, com todos os que se haviam refugiado dentro dele. Aqueles que tombaram a fio de espada ou morreram queimados chegaram a 8.000. Jonatas partiu daí e acampou diante de Ascalon. Os habitantes da cidade saíram e o receberam com grande festa. Daí Jonatas e seus companheiros voltaram para Jerusalém, carregando muitos despojos. O rei Alexandre ouviu contar esses fatos e resolveu conceder mais honrarias a Jonatas. Mandou-lhe então uma fivela de ouro, que é costume oferecer aos parentes do rei, e concedeu-lhe também a título de doação a propriedade de Acaron e todo o seu território. Concluímos a leitura do capítulo 10, vamos para as explicações do mesmo. Vamos tentar fazer aqui, que é muito longa, né? Mas vamos tentar, né? Explicações do capítulo 10 do primeiro livro de Macabeus. Com o sucesso, o movimento revolucionário acaba tornando-se cobiçado pelos poderosos, tanto gregos como romanos, divididos na competição pelo poder. Os gregos prometem regalias de um lado, Demétrio oferece maior liberdade política e militar do outro lado. De outro lado, Alexandre Balas oferece o sumo sacerdócio a Jonatas. Poderíamos dizer que o judaísmo acaba de encontrar seu lugar ao sol. Isso, porém, provoca sérias reações dentro do próprio judaísmo. Os assidéus, né, acham que tudo isso é um escândalo e deles sairá o partido dos fariseus.
A classe sacerdotal se divide e um grupo de sacerdotes abandona Jerusalém para formar a comunidade dos essênios, também conhecida por comunidade de Qumran. Esses acontecimentos mostram que o movimento revolucionário bem-sucedido precisa ter muito discernimento para não se tornar mero joguete nas mãos dos poderosos. A carta de Demétrio a Jonatas é reconhecidamente reconhecimento tácito da independência econômica e política da Judéia. Por trás de suas propostas benevolentes está certamente o desejo de colocar Jonatas e os judeus contra Alexandre e Balas. Jonatas, porém, percebe a intenção de Demétrio e se coloca ao lado de Alexandre. Honrado por Alexandre Balas e Ptolomeu, os grandes do Império grego, Jonatas adquire prestígio cada vez maior. Além de sumo sacerdote, passa agora a acumular poderes civis e militares dentro da Judéia. Desse modo, a resistência, a revolução macabaica, feita em nome do javismo, isto é, dos ideais por uma sociedade fundada no projeto de Javé, vai pouco a pouco tornando-se ambígua. O maior risco é sempre reeditar o sistema contra o qual antes se combatia. A vitória contra Apolônio torna Jonatas ainda mais respeitado por Alexandre. Parece ironia que o sumo sacerdote dos judeus agora socorre seus próprios dominadores. Na verdade, os judeus passam a depender cada vez mais do grande jogo político de potências que disputam o Oriente Médio. Aqui nós concluímos no nosso vídeo de hoje o capítulo 10 do primeiro livro de Macabeus e as explicações do mesmo. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura do capítulo 11 do primeiro livro de Macabeus. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém.